queremos, nessa manhã de domingo, compartilhar com a igreja, a partir do capítulo de número 2 de Filipenses. Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso bíblico de número 14, diz a Escritura que o apóstolo Paulo, preso, diz, escrevendo aos irmãos de Filipos assim: fazei tudo, não é algumas coisas, fazei tudo, sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, verso 16, eu me glorie de que não corri em vão, de que não me esforcei inutilmente. É muito ruim esforçar inutilmente, esforçar, mas não ver resultado, é muito ruim. E Paulo está mostrando para nós um caminho no nosso coração, perigoso, mas necessário sempre de conversão. E nessa manhã nós vamos observar essa temática. Vimos domingo passado a importância do contentamento. E hoje nós vamos ver a segunda parte dessa reflexão. Vimos na semana passada um pouco em Filipenses capítulo 4, Hebreus capítulo 13. Hoje nós vamos caminhar de Filipenses no capítulo 2, desses versos 14 ao 16, e também observar uma passagem bíblica que se encontra em Números, no capítulo de número 11. Mas antes nós vamos orar. Pai Santo, obrigado em nome de Cristo por essa escola bíblica. Escola essa que não há formação melhor do que a formação do Espírito Santo. Obrigado porque Cristo está sendo dia a dia formado em nós, trabalhado em nós, tem nos ajudado, mudado a nossa história, mudado os nossos hábitos, pensamentos, motivações, intenções. Muito obrigado, Espírito Santo, por Jesus Cristo. Obrigado, amado Pai, por Jesus Cristo. Obrigado pelos méritos do teu Filho Jesus no Calvário, que nos deu um novo entendimento da vida, um novo entendimento da morte, um novo entendimento da eternidade. Muito obrigado, Senhor. Estar nas tuas mãos é o melhor lugar para se estar. Abençoe-nos com sabedoria, fala conosco na tua palavra. Precisamos muito ouvir o teu orientar, a tua direção nessa manhã de domingo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, a palavra então nos mostra que Paulo, que se encontra aprisionado em Roma, uma prisão domiciliar, ele está ansioso por ver esses irmãos. É a carta de Filipenses conhecida como carta da alegria. E Paulo vai mostrando a esses irmãos que, apesar de estar aprisionado, apesar de ter o seu nome muitas das vezes colocado na praça pública como não aceito, ele está mostrando aos irmãos que eles são em Cristo importantes, que eles precisam ter harmonia de relacionamento, que eles precisam dia após dia observar que Cristo está realizando na vida deles individualmente uma obra perfeita no Senhor Jesus. E Paulo começa então a mostrar as imperfeições. E dentre as muitas imperfeições que aquela comunidade ali se encontrava, e até correndo alguns riscos, se manifestava no versículo 14 a expressão murmurações. E a murmuração, ela fala deste burburinho,
deste reclame sem base, sem fundamento, tão comum nos lábios de homens e de mulheres não eleitos, não salvos, tão comum nos lábios dos ímpios. Você observa que a impiedade, ela tem essa característica de murmurar, murmurar, murmurar e murmurar. Mas nós não podemos esperar ao contrário disso, porque a impiedade, segundo a luz do Evangelho, ela caminha sob trevas, ela se encontra cega, ela se encontra influenciada pelos ambientes que nós entendemos dentro daquilo que Paulo diz aos Efésios, os filhos da desobediência, nos quais nós também andamos outrora. Há um passado, mas há um presente, e há um futuro que nós precisamos pensar biblicamente, como vamos reagir nesse futuro. E Paulo, ao mostrar a missão da igreja para os filipenses, mesmo que à distância, ele diz, por exemplo, no verso de número 15 do capítulo 2 que lemos, para que vos torneis irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Não dado a repreensão. Para que vocês se tornem sinceros, sem hipocrisia, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas vocês devem entender que vocês são como luzeiros neste mundo, luzeiros, tochas vivas neste mundo de ignorância, neste mundo de trevas, neste mundo de aflições, de espinhos e abrolhos. E partindo a observar isso, Paulo então, ao dizer que eles têm uma missão, ser luz nas trevas, ser luz nas suas relações, ser luz na sua comunidade, ser luz no seu bairro, ser luz no seu trabalho, ser luz em meio a uma geração que a murmuração é algo comum. Vocês precisam então ter uma prática que o verso 14 diz: fazer tudo sem murmurações. Isso é desafiador. Por que é desafiador, minha irmã e meu irmão? É desafiador porque nós somos ainda extremamente influenciados pelo que tocamos, vemos, ouvimos, enxergamos, e tem contra mim e contra você uma grande luta, uma batalha diante de um contexto como o pequenino Davi certa feita encontrou um gigante, uma batalha gigantesca, que se manifesta, por exemplo, com os apelos do consumismo, com os apelos, muitas e muitas vezes, mostrando para você que falta alguma coisa para você ser feliz, com os apelos econômicos, com os apelos gastronômicos, com os apelos sociais, e esses apelos vão chegando ao meu coração, ao meu ouvido, vão chegando ao coração dos meus filhos, da minha esposa, e isso vai gerando muitas e muitas vezes ondas e mais ondas de sentimentos que eu não consigo resolver por mim mesmo, e que se não tiver naquele momento, naquele instante, muita graça de Deus, para discernimento, para sabedoria, eu posso entrar por estradas extremamente danosas. E eu me recordo de uma passagem bíblica que o mesmo irmão Paulo escreveu, que se encontra próximo aí de Filipenses. Você tem também a carta que Paulo escreve para o jovem Timóteo, o pastor Timóteo. E no capítulo de número 6, veja bem, Paulo diz o seguinte para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 7,
nada temos trazido para o mundo. Você, mamãe, que teve a oportunidade de pegar o seu filhinho um dia no colo, você viu aquele bebezinho que veio para este mundo sem absolutamente nada, zerado. E diz Paulo no versículo 7 que nada temos trazido para o mundo. Seu filhinho, mas você também não trouxe nada para o mundo. Seus pais não trouxeram nada para o mundo. E Paulo está dizendo, nada temos trazido para o mundo. Mas o mais sério que Paulo diz é que também coisa alguma podemos levar deste mundo. As coisas que nós às vezes adquirimos na caminhada para administrar, para sermos mordomos e para cumprir um propósito de glorificação ao nome do Senhor, estas coisas nós não podemos levar. E diz a Bíblia que nós temos que então ter o seguinte contentamento, verso 8: tendo sustento, sustentabilidade, tendo vestes, estejamos contentes, tendo o necessário, estejamos contentes. E se você voltar um pouquinho no mesmo capítulo, quando chega-se no verso 6, Paulo diz assim: grande fonte de lucro é a piedade, a vida piedosa, a vida cristã, a vida no Senhor, ela é lucrativa, ela é lucrativa demais. E Paulo está mostrando para Timóteo, olhe, é uma grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento. Porque se não houver o contentamento, Timóteo, vai acontecer o que diz o verso de número 9: tentação, cilada, insensatas concupiscências e perniciosas, e muitos homens e mulheres se afogam nas suas ruínas e perdições. Você já viu alguém se afogar? Talvez você pôde ajudar alguém se afogando, estendendo a mão, ajudando, e aquela pessoa foi salva, de repente numa piscina, no mar, num rio, numa cachoeira. Mas quem já teve a sensação de quase se afogar, sem ter ninguém ao lado ajudando, entende essa expressão, afogam os homens na ruína, com muito mais clareza e avidez. Eu me recordo de um diácono que certa feita se afogou. O nome dele era Charles. Esse jovem, ele tentava atravessar um lugar para o outro, de um rio perigoso, e havia tido uma orientação para ninguém ali naquele acampamento atravessar para o outro lado. Mas ele ouviu um colega dizendo: vem que nós te ajudamos, vem que nós te ajudamos, vem que nós te ajudamos. E ele resolveu pular sem saber nadar. E ele pulou, pum. E ele, próximo à margem, começou a se afogar. Ele foi uma vez, foi duas vezes. E este Charles, que teve a oportunidade de eu e minha esposa conhecermos, ele perdeu a vida, ele morreu, porque ele não ouviu as orientações. E o Kleber, naquele tempo, era um jovem também da nossa igreja, pegou um porrete, tentou tirar, mas sem sucesso. Na época não tinha bombeiros na nossa região, bombeiros tiveram que vir de Ipatinga. Encontraram o corpo longe depois de 3 dias. Isso é um afogamento que terminou em tragédia. Mas existem afogamentos da alma, afogamentos espirituais, afogamentos que são sucesso. Homens e mulheres que estão se afogando
e afogando na sua busca perniciosa, na sua ruína, na sua perdição, cumprindo-se o versículo 10, o amor do dinheiro é a raiz. Raiz você não vê, a raiz de uma planta está escondida, a raiz está ela está abaixo do solo, e esta raiz de males, que chama-se amor do dinheiro, é motivado pela cobiça. A cobiça que pode conduzir homens e mulheres ao desvio da fé e ao tormento com muitas dores. Filhos que se levantam contra pais, pais que não dialogam com seus filhos, mulheres que não têm mais a alegria com seus esposos, porque os tormentos das dores do amor ao bem material se apossou da família. O descontentamento armou tenda no lar, e isso é perigosíssimo. Mas se você está vivo e está diante deste estudo bíblico, há esperança para nós, há esperança para você, há esperança para a nossa vida, porque Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele também é o libertador, e Ele nos liberta diariamente de processos de afogamento espiritual. E diante deste texto sagrado de Filipenses, fazei tudo sem murmurações, nós então podemos observar o seguinte: Martinho Lutero, certa feita, escreveu que Deus não mora na confusão, Deus não mora em Babilônia. O que fala Babilônia? Babilônia é confusão. Babilônia lembra a Torre de Babel, uma torre que está sendo construída para celebrar o nome do homem, o nome dos homens, para chegar até o céu e fazer seu nome celebrado, seu nome visto. Isso é Babilônia. E Deus, disse Martinho Lutero, Deus não mora em Babilônia, mas Deus mora em Salém, que significa paz. O que ele está dizendo é que Deus não mora onde há confusão, Deus mora na paz. E uma escola bíblica, um estudo bíblico, um sermão, uma leitura da palavra, não é motivo para que o seu coração fique em confusão. Muito pelo contrário, é para que o teu coração seja de alguma forma gerado nele paz, mas uma paz que te confronte, uma paz que te fale quem você tem sido e quem nós temos sido. E Cristo, Ele sempre fez isso conosco, e essa manhã Ele está nos mostrando do risco de termos uma vida de descontentamento murmurador, que vai de contra o que temos aprendido desde a lição passada sobre contentamento cristão. E quando lemos estes malefícios que ele disse para Timóteo, e vamos então observar esta realidade escriturística de que 4 razões pelas quais os cristãos precisam buscar o contentamento piedoso. Guarde isso. Se você for então questionado ou perguntado, por que eu tenho que buscar o contentamento piedoso? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então por que eu tenho que buscar? Primeiro, porque Deus ordenou. E tudo que Deus ordena é porque Ele sabe que é o melhor. Tudo que Deus ordena, Ele sabe que vai gerar no coração da comunidade, do eleito de Deus, alegria, que é um fruto do Espírito, mansidão, que é um fruto do Espírito, domínio próprio, que é um fruto espiritual. Ele sabe que estas virtudes espirituais elencadas na carta aos Gálatas sempre fazem companhia de um coração confiante em Deus. E Deus sabe muito bem que Ele se encontra no controle de tudo, de todos e de todas as coisas. Então, primeiramente você tem que buscar o contentamento piedoso, porque é ordem divina.
A segunda coisa, você tem que buscar o contentamento piedoso, porque é um tesouro de valor. Há muitos tesouros que aos nossos olhos nós valorizamos, mas não tem valor algum diante da eternidade. Mas o contentamento é um tesouro de valor inestimável. Dinheiro nenhum compra a paz de um coração contente em Cristo e satisfeito em Deus. Diplomas não compram, recursos humanos, financeiros não compram, mas o contentamento dado pelo Espírito Santo no interior deste homem nos mostra que nada realmente tem preço de você poder ali colocar a cabeça no travesseiro e descansar e dormir e saber que você está grato por tudo que você é e por tudo aquilo que Deus tem te oferecido gratuitamente. E a palavra, ela ainda nos mostra mais. Quando abrimos, por exemplo, a Escritura Sagrada no livro de Números. Números, Antigo Testamento, um dos livros que nós conhecemos como Pentateuco. Você tem aí o livro de Números. A partir do capítulo 11, capítulo 12, você observa umas expressões, no mínimo curiosas. No mínimo curiosas, porque todos sabemos que o povo de Israel não foi um povo fácil, assim como nós não somos. Se pensarmos em Israel como uma igreja que atravessa o deserto, nós também somos muito parecidos. Mas a Bíblia, ela mostra para nós este povo, o povo de Israel, caminhando pelo deserto, não é mais agora escravo no Egito. E este povo caminha ali 40 anos no deserto, no capítulo de número 11, que eles murmuram. Diz o versículo 1 assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E queixou-se. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então está diante de nós uma queixa popular, que na linguagem de Paulo em Filipenses capítulo 2 é uma murmuração coletiva. E diz o texto que o Senhor ouviu e o Senhor ouve. O Senhor ouve as nossas murmurações. Murmurações quando, por exemplo, falta aquilo que a gente acha que merece. Quando, por exemplo, não tem o sol que a gente tanto precisava. Quando chove algumas semanas. Quando o frio está intenso. Quando uma situação sai do nosso aparente controle. Quando fura um pneu. O Senhor observa as nossas queixas e as nossas murmurações, como a palavra diz que aconteceu aqui. Diz a palavra ainda mais, a palavra que o Senhor ouviu, e a ira dele se acendeu, e o fogo dele ardeu entre eles, consumindo as pontas do arraial do povo de Deus. E então o povo vai até o líder Moisés, clamando a Moisés, e Moisés ora. Diz a Bíblia que Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. O povo vai até Moisés, Moisés faz uma oração, e o fogo se apaga, e aquele lugar se chamou Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Mas veja o versículo 4 de Números 11: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Nós lembramos aqui dos peixes que a gente comia de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora nossa alma está secando e nenhuma coisa nós vemos, senão este maná diário. É maná diário, é todo dia esse maná. O maná
versículo 7, era como uma sementinha de coentro, a aparência semelhante a de um bidélio. E o povo se espalhava, colhia o maná e em moinhos pisava neste maná e em panelas cozinhava e fazia bolos. O seu sabor era como um bolo amassado com azeite. Irmãos, Moisés ouvia aquele povo murmurar diariamente. Murmurar. Então a terceira coisa porque nós precisamos, a terceira verdade porque nós precisamos buscar um contentamento piedoso, primeiro porque Deus ordenou, segundo porque o contentamento é um tesouro de valor inestimável, mas a terceira é porque ter um espírito murmurador e descontente é pecado. É pecado. E é pecado, assim como muitos outros pecados que estamos brincando com eles e que estão se tornando maus hábitos na nossa vida e que nós não temos tido cuidado de lutar contra eles. Mas nesta manhã eu peço ao Espírito Santo que fale ao teu coração, ao coração da sua família, para que você passe a lutar contra este pecado chamado murmuração, que luta para que você não tenha um coração contente. E quero ainda explicar um ponto para nós concluirmos. Murmurar significa o quê, pastor? Murmurar significa esquecer da presença de Deus, é esquecer as bênçãos de Deus, é pegar as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus e a providência de Deus e colocar no passado, como o povo de Israel está aqui fazendo, lembrando dos peixes que comia quando escravo, dos alhos silvestres, dos pepinos e dos melões que eles se alimentavam, e olhando que aquele cuidado diário que caía do céu, o alimento do céu, o maná, era algo que eles já estavam cansados de comer. Murmurar significa ter um coração repleto de descontentamento que te leva a lembrar do passado de forma positiva. Muita gente está caminhando com este pecado. Lembra do passado de trevas, de ignorância, o passado sem Cristo, mas traz esse passado de forma alegre, positiva, dizendo que era bom aquele tempo. E começa assim a argumentar como era boa a minha vida egípcia, como era boa as coisas no Egito, como era boa a alimentação que eu recebia quando escravo. Porque a murmuração está ligada a duas coisas. Primeiro, incredulidade. Segundo, questionar a provisão de Deus. E Deus, na sua graça, proveu Jesus Cristo para mim e para você. Porque uma coisa é lermos este texto nessa escola bíblica e a gente parar a pensar como história, outra coisa é ler este texto e falar, parece que nós como igreja, como cristianismo, estamos caminhando também da mesma forma. E aí, meu irmão, diz a Escritura, no capítulo de número 11, versículo 22 e 23, diz a Escritura o seguinte: o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo você vai ver se vai cumprir ou não a minha palavra. Moisés está questionando também. Moisés está questionando. O peso da murmuração foi tão grande no coração de Moisés que Moisés está achando que a função dele não tem como conviver com o murmurador, que ele está dizendo. É pesado demais você ter que ouvir tudo que eu tenho ouvido. E Moisés queria resignar-se da função dele ali naquele momento, e Deus então traz a ele uma fala, um diálogo, uma palavra, e Moisés começa então ali de alguma forma a apresentar essa murmuração coletiva que feria ele, Moisés, mas feria muito mais a Deus. E diz o texto
que Deus ouviu a oração de Moisés, e Moisés, mesmo questionando, Deus ouviu e mandou codornizes. Era um povo que questionava a capacidade de Deus em cumprir promessas. E eu receio que nós também estamos vivendo um tempo onde a cristandade tem questionado a capacidade divina de cumprir promessas. E diante desse quadro, o quadro de Números capítulo 11, termina o capítulo 11 com uma disciplina. O capítulo 11 diz que Deus mandou as cordonizes, versículo 31, soprou um vento do Senhor, trouxe codornizes do mar, espalhou pelo arraial quase o caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra, e levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e no outro dia recolheu as codornizes, o que menos colheu teve 10, e estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande. Veja bem, o ferir de Deus é a disciplina de Deus, e a disciplina de Deus vai até o povo de Deus, e diz a Escritura que o Senhor fere este povo com uma praga, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto enterraram ali o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. O que está sendo nos ensinado é que a murmuração traz a disciplina divina. Nunca se esqueça isso. Filhos de Deus, eleitos de Deus, fazem parte da disciplina do Pai, porque o Pai corrige ao filho que ama. E a murmuração praticada pelo povo de Deus no deserto culminou em morte, em uma praga, que diz o texto, ela trouxe a disciplina do Senhor a famílias inteiras ali que morreram naquele deserto, sem chegar à terra da promessa. E eu receio que nós também corramos esses riscos, porque Deus não muda. Por isso esta palavra de Paulo a Filipenses no capítulo 2 é seríssima: façam tudo sem murmurações e nem contendas. E para terminar, dificilmente, eu quero te lembrar, o descontentamento vem sozinho, dificilmente. Muitas das vezes o descontentamento nasceu na inveja. Muitas das vezes o descontentamento nasceu na cobiça. Muitas das vezes nós, como crentes em Jesus de origem reformada, precisamos olhar para o 10º mandamento que o breve catecismo de Westminster muito bem ensina. E o que exige esse 10º mandamento? O que ele exige? E o que proíbe o 10º mandamento? Primeiro, veja, ele exige o pleno contentamento com a nossa condição, exige que você tenha no coração disposição caridosa para com o próximo e tudo o que pertence ao próximo, e proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar e tristeza pela prosperidade do nosso próximo, e todas as tendências desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Ou seja, o homem e a mulher que está no caminho do descontentamento, ele deseja o que Deus não deu. Guarde isso para nós terminarmos. O descontente deseja o que Deus não deu. O contente, o que está trilhando o caminho do contentamento, ele encontra prazer naquilo que Deus lhe proveu. E ele
sem anseios pelo que ele não tem. Ele não tem anseios por aquilo que ele não tem, no sentido doentio, mas ele encontra prazer naquilo que Deus lhe proveu. Já o descontente deseja o tempo todo aquilo que Deus não concedeu, aquilo que Deus não deu. Por isso, Martinho Lutero, eu termino lembrando a mesma frase que já citei nesse estudo bíblico. Ele disse certa feita que Deus não mora na Babilônia, Deus não mora na confusão, Deus mora em Salém, na paz. E isso é saber que você e eu somos desafiados a fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu lar. Te desejo um excelente domingo, mas antes eu gostaria de orar com você, porque no nosso coração, no meu coração e no teu coração, ainda temos potencialidades para tudo o que está escrito em Números 11, para não vivermos o que Filipenses no capítulo 2, como observamos, está nos chamando a viver, mas nós não vivermos, e que nós sejamos agraciados pelo Espírito Santo com este confronto, este ensino bíblico, mas no mais, que a gente pratique a palavra que temos ouvido, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja nos unimos nesse domingo pela manhã em torno da Tua palavra. Muito obrigado pelas verdades que o Senhor nos ensina, obrigado pela mensagem do Evangelho, obrigado por Jesus. Nós te suplicamos que o Senhor conceda a todos nós a graça do contentamento no meio de um ambiente repleto de descontentamento como a nossa sociedade. E em tempos de pânicos exacerbados, de pragas visitando o nosso planeta, nós vemos uma realidade de uma praga que chegou ao povo de Israel como fruto da disciplina do Senhor naquele contexto. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Obrigado porque o Senhor nos concedeu Jesus, e em nome de Jesus Cristo nós somos purificados de todo pecado. Em nome de Jesus nós podemos ter a convicção de conversões genuínas e sinceras, porque estamos, ó Deus, no meio de uma geração, sim, corrupta, pervertida, mas há uma missão para nós: sermos luzeiros em meio às trevas. Em nome de Jesus oramos, gratos pelo Teu falar, pelo Teu ensino, e que sejamos, ó Deus, realmente por Ti encorajados a viver, a começar em mim, a começar no meu irmão, na minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.